Hare Krishna, bom dia. E aí, pessoal? Estou chegando aqui para fazer essa conexão com vocês. Fala, Marcelo Magalhães. Bem-vindo, turma aqui do Instagram também. Facebook, Instagram conectados para a gente começar a transmissão da leitura do Srimad Bhagavatam. Bem-vindo, sexta-feira, dia 21 de junho de 2024. Parece que hoje começa o inverno, não é isso? Hoje ou amanhã. Início ao inverno realmente dentro da agenda, né? Das estações. E eu tô aqui para ler, meu nome é Mahaprabhu Kripadas, para quem não me conhece. E eu tô aqui para ler o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, dando continuidade a esse nosso estudo. Terceiro canto, capítulo 7, intitulado Outras Perguntas de Vidura. Vou estar lendo o verso número 42 que é o último verso do capítulo 7. E vou adentrar também no capítulo 8, intitulado Brahma manifesta-se do Garbhodakashai Vishnu. Vou ler o verso número 1, tá? Nesses dois shlokas, os significados de Srila Prabhupada são assim bem curtos, né? Concisos. Então daí essa leitura de dois versos em sequência, tá bom? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, cumprida essa pequena formalidade inicial, vamos agora aqui para o verso especificamente. Então, verso 42, capítulo 7, outras perguntas de vidura, aqui do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Shri Shuka Uvacha Saitam Aprishta Purana Kalpa Kuru Pradanena Muni Pradanaha Pravrita Harsho Bhagavat Katayam Sanchoditastam Prahasam Ivaha. Fala, Sérgio Azevedo, bem-vindo. A turma aqui também do nosso Instagram, Mandita Collections, A.S. Cardini, Aristeu Garcia, Edilalo, Jesus Nataraja, seja bem-vindo, Jesus. O Felipe Bianchese, todo mundo aí se conectando, vamos em frente. Então vamos lá, Shri Shuka Uvacha. Shri Shukadeva Goswami disse, Saha ele, Itam, deste modo, Aprista, sendo questionado, Purana Kalpaha, aquele que sabe como explicar os suplementos dos Vedas, os Puranas. Kuru Pradhanena, pelo principal dos Kurus, Muni Pradanaha, o principal entre os sábios, Pravrita, suficientemente enriquecido. Desculpe. Harshaha, satisfação, Bhagavat, a personalidade de Deus. Katayam, nos tópicos de Sanchoditaha, sendo assim inspirado. Tam, a vidura. Prahasam, com sorrisos. Iva, assim, Arra, respondeu. Então vamos lá naquela nossa dinâmica.
regular, né? Vou ler a tradução e depois o significado, ambos dados por Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A tradução é a seguinte: Shri Shukadeva Goswami disse: deste modo, o principal dos sábios, que sempre teve entusiasmo para descrever tópicos relativos à personalidade de Deus, começou a narrar a explicação descritiva dos Puranas. Ao ser assim inspirado por Vidura, ele ficou muito animado ao falar sobre as atividades transcendentais do Senhor. Bom dia, Marcos Maria Branquinho, seja bem-vindo. Então vamos lá, o significado de Srila Prabhupada. Esse verso aqui, ele retrata assim toda a essência do conhecimento védico, na verdade, né? Que é exatamente a doçura que se obtém ao ouvirmos sobre os tópicos transcendentais que dizem respeito à suprema personalidade de Deus. Essa é a parada aqui. Então, significado: grandes sábios eruditos como Maitreya Muni têm sempre muito entusiasmo para descrever as atividades transcendentais do Senhor. Maitreya Muni, sendo assim convidado por Vidura a falar, parecia estar sorrindo, porque estava realmente sentindo bem-aventurança transcendental. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, sétimo capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Outras Perguntas de Vidura. Srila Prabhupada Ki Jai. Não sei se eu leio logo o primeiro verso do capítulo 8, ou se a gente já adentra um pouquinho nesses tópicos que são, assim, que podem ser observados desse último verso do capítulo 7 que eu li. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitramine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopala Bhatta Tassa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhupada Ki Jai Vanchakal Patarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shvasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, repetindo aqui o verso 42 do capítulo 7, é o verso que encerra o capítulo 7 do terceiro canto, capítulo intitulado Outras Perguntas de Vidura. Foi o verso 42 que falou Shri Shuka Uvacha Saitana Prishta Purana Kalpa Guru Pradhanena Muni Pradhanaha Pravrida Harsho Bhagavat Katayam Sanchoditastam Prahasam Ivaha. Tradução: Shri Shukadeva Goswami disse: deste modo, o principal dos sábios, que sempre teve entusiasmo para descrever tópicos relativos à personalidade de Deus, começou a narrar a explicação descritiva dos Puranas. Ao ser assim inspirado por Vidura, ele ficou muito animado ao falar sobre as atividades transcendentais do Senhor. Oi, Alessandra Costa, bem-vinda. Meu querido Diamantino, que legal, seja bem-vindo, irmão. Um prazer tê-lo aqui conosco. Então vamos lá, né? A gente está aqui finalizando o capítulo 7, onde Vidura se dirige ao seu mestre espiritual Maitreya, indagando sobre conhecimento transcendental, conhecimento que fala sobre a força geradora de tudo que existe, que é Deus. É isso. E uma coisa
interessante que remete exatamente ao momento em que Srila Vyasadeva ele compilou, ou seja, ele passou os Vedas, compartimentou os Vedas, que era um conhecimento propagado pela via oral. Era um conhecimento que era transmitido oralmente e captado pelas funções auditivas e internalizado na mente, no coração daquele que ouvia esse conhecimento. Devido à degeneração, passar do tempo, né? O tempo vai agindo, e assim como tudo que é material, com a ação do tempo, vai tendo uma degeneração, vai envelhecendo, o mundo é assim que funciona, né? Essa natureza material, ela vai se degenerando, se degradando. Então a sociedade vai perdendo, né? Os membros da sociedade humana, outrora, muito assim, dotados de potencialidades para absorção do conhecimento, meramente ao ouvir esse conhecimento, dos desdobramentos dessa degeneração é a perda da capacidade de memorização, mesmo perda da capacidade de concentração em ouvir. É um fato que as pessoas têm muita dificuldade em ouvir um simples diálogo. Não é algo simples, não. Exige uma certa concentração. Você tem que pegar sua mente e colocar ali conectada com o seu interlocutor, para que você possa efetivamente estabelecer um diálogo em que está havendo uma troca realmente, né? A gente precisa aprender a ouvir. Não à toa tem aquele ditado, né? Que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para falar menos e ouvir mais. Então, esse ditado popular é muito sábio, porque de fato a audição, considerando como uma das funções sensoriais mais importantes que nós temos, a mais importante, né? Que possibilita o nosso despertar, né? Então, ela de fato precisa ser muito bem trabalhada para que a gente possa ter capacidade de obter conhecimento da forma mais eficaz possível. Então, mas Srila Vyasadeva, quando ele foi então fazer esse trabalho bastante importante de compilação desse conhecimento védico, outrora transmitido pela via oral, ele teve que compilar os Vedas e ele compartimentou em 4 Vedas, né? O Yajurveda, Samaveda, Rigveda e Atharva Veda. E ele fez isso assim, ele compilou as escrituras védicas, porém ao terminar essa missão, ele não estava satisfeito. Ele não estava assim desfrutando da plataforma Atmarama, que é exatamente a gente encontrar aquele prazer que está ali, né, o latente dentro da gente, e que através de uma missão edificante, como por exemplo essa missão de Srila Vyasadeva, deveria lhe proporcionar uma bem-aventurança, uma sensação de prazer interno. Mas não, Srila Vyasadeva ele não estava satisfeito. E essa insatisfação dele levou ele a ter um encontro com seu mestre espiritual, Narada Muni, onde ele revelou essa insatisfação. Ele não entendia por que ele estava insatisfeito depois de terminar esse seu trabalho. Então foi quando Narada Muni o estimulou, né, a falar sobre os tópicos relacionados à Suprema Personalidade de Deus. Entendeu? Então foi quando daí se estabeleceu o Bhagavata Purana. Os Puranas são conhecimento védico e que eles contam histórias, entendeu? Essas histórias sempre, assim como por exemplo nós temos a Bíblia que traz as suas parábolas, uma série de metáforas, né, através de situações que são ali contadas. Ali está implícito um conhecimento por trás de toda uma história. Então, da mesma forma, os Vedas também, o Bhagavata Purana, sobretudo, que narra os tópicos transcendentais acerca da Suprema Personalidade de Deus, assim como dos seus associados, como no caso aqui que a gente está
tendo acesso a uma conversa entre Vidura e Maitreya, duas grandes almas, dois grandes devotos. Então, isso tudo, isso alimenta o eu, o Atma, a alma espiritual. Essa é o grande elemento que moldura o conhecimento transcendental, que é a narrativa, a narração dos tópicos transcendentais sobre Deus e sobre os seus associados. Então Vyasadeva ficou pesaroso, triste, não estava assim satisfeito, e aí ele, enfim, narrou os tópicos transcendentais de Krishna e de seus associados, e dessa forma aí sim ele encontrou uma satisfação no eu. Tá? Logo no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que é essa escritura que a gente está estudando sistematicamente aqui todo dia, nós estamos no terceiro canto, então estou falando lá do primeiro canto, um dos primeiros versos, primeiro canto, capítulo 1, verso número 3. Esse verso fala assim: Nigama kalpataror galitam falam, sukha mukha mita drava samyutam, pibata bhagavatam rasam alayam, muhur ahor rasika bhuvi bhavu kaha. Então esse verso, ele fala exatamente sobre esse conhecimento. Ele fala assim: ó homens sábios e pensativos, homens hábeis e pensativos. Deixa eu pegar aqui o verso que está... Ó homens hábeis e pensativos, que desfrutam do Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica, e que emanou dos lábios de Shukadeva Goswami, o que fez com que esse fruto maduro ficasse ainda mais nectário, mais doce. E que é atrativo para todos, inclusive para as grandes almas liberadas. Muito poético, né? Então, qual é o ponto? O ponto é que está-se aqui falando sobre a doçura que permeia todo o conhecimento que trata sobre Deus. E quando esse conhecimento ele é retratado, ele é propagado por uma alma que tem como dinâmica de vida o estabelecimento de conexão com a fonte energética de tudo que existe, com Krishna, com Deus, aí esse conhecimento ele se torna ainda mais nectário. Entendeu? E é exatamente o que está acontecendo aqui no diálogo de Vidura com Maitreya. Vidura indaga de Maitreya questões filosóficas, e Maitreya, por sua vez, fica muito satisfeito ali falando sobre esses tópicos transcendentais. Tá? Então, Prabhupada faz uma menção aqui: sábios eruditos como Maitreya têm sempre muito entusiasmo para descrever as atividades transcendentais do Senhor. Maitreya Muni, sendo assim convidado por Vidura a falar, parecia estar sorrindo, porque estava realmente sentindo bem-aventurança transcendental. O que acontece, gente? Nós, nas nossas vidas, nós estabelecemos assim diferentes tipos de relacionamentos interpessoais, não é verdade? Alguns são assim relacionamentos formais, nem sempre os nossos relacionamentos eles estão emoldurados por um sentimento mais profundo, uma relação de mais afinidade. Às vezes é uma coisa mais formal. E nesses relacionamentos, obviamente, a gente age dentro de princípios de respeito, dignidade. Devemos preservar sempre a tolerância, a lisura, né, a retidão.
valores morais, tudo isso. Mas os relacionamentos que mais nos cativam são aqueles que, além de terem como componente todos esses elementos que eu citei, ele traz um plus, que é exatamente a afinidade, uma relação de mais intimidade, uma relação mais de amor mesmo. E aí quando as pessoas que a gente intercambia esse relacionamento com maior profundidade, são naturalmente as pessoas que a gente mais tem um desejo de estar próximo. Para trocar, essa troca energética, troca amorosa, serviço amoroso mútuo. É assim que funciona. Então, o conhecimento transcendental, ele é um néctar. Porém, quando ele está sendo cultivado numa plataforma de Jnana Yoga, por exemplo, ele é seco. Por quê? Porque através da especulação filosófica está tentando se compreender a verdade absoluta. Porém, falta esse elemento de maior intimidade, de maior afinidade, a doçura do serviço devocional, que é o que torna esse conhecimento nectário. Então, por isso a gente observa que os gyanis e yogis, normalmente eles são muito filosóficos, mas é uma filosofia muito seca, exatamente pelo fato de que carece da doçura do serviço devocional, da atitude amorosa. A devoção é um elemento fundamental que muda completamente a química de um relacionamento. É o amor, em última análise. Então, quando os relacionamentos eles têm esse componente de amor, eles se tornam altamente nectários. Esse é o ponto. Então, os gyanis, eles não têm esse gosto, esse ruti pela vida espiritual, exatamente pelo fato de que eles não acessam esse elemento nectário do conhecimento transcendental, que só pode ser acessado através de uma atitude amorosa. Krishna fala, verso 18:55 do Bhagavad Gita, Bhakti-aman nabhijanati yavam chachasmi tattvataha tatoman tattvato gyatva vishate tadarantaram. Que é unicamente através de Bhakti que alguém vai me conhecer como eu verdadeiramente sou. Então, Krishna se revela aquele que age amorosamente em relação a ele, a suprema personalidade de Deus. Ele se sente cativado por isso. Assim como nós, quando a gente observa, por exemplo, uma pessoa que demonstra cuidado, nos acolhe, nos atende, é uma pessoa ali que se coloca, né, oferece o seu colo, o seu ombro, sempre com uma atitude de amor, de acolhimento, isso é cativante. Essa pessoa cativa o nosso sentimento também. Então, assim que funciona nos relacionamentos entre Deus e os seus devotos. Esse elemento amor, serviço, atitude amorosa, ele é o elemento que muda totalmente a química de um relacionamento. Então até usa-se uma expressão de que esses filósofos impersonalistas, né, que não conseguem compreender a pessoa de Deus, eles só conseguem entender a verdade absoluta num dos seus primeiros aspectos, que é o aspecto Brahman, como Deus é tudo, a energia de Deus, que permeia tudo. Eles não têm essa conexão, né? Eles só enxergam esse primeiro passo do que é transcendental. E, portanto, o discurso deles é como mastigar o mastigado. Por exemplo, quando você pega um chiclete, aí você bota o chiclete na boca, começa a mastigar, aí o chiclete tem aquela doçura, né? Aquele sabor. Mas você vai mastigando o chiclete, vai mastigando, chega uma hora que fica só aquela goma, já sem nenhum mais sabor. Você já extraiu todo o sabor daquele chiclete.
Entendeu? Consequentemente, fica só aquela goma, sem gosto. Já não tem graça, não é verdade? Então, esse mastigar o mastigado é exatamente a tentativa de compreender o absoluto através da especulação filosófica, sem, assim, colocar um ingrediente amor. Sem o ingrediente amor, é mastigar o mastigado, é mastigar um chiclete já por horas. Ninguém aguenta, né? Chega uma hora que você pega o chiclete e joga fora, porque não tem. O gostoso do chiclete é aquele saborzinho inicial dele. Então, da mesma forma, o conhecimento espiritual, ele precisa ter esse elemento, essa doçura, que são os tópicos que se referem à suprema personalidade de Deus, tá? Tem alguns versos lá do Bhagavad Gita que vão assim retratar, né, que vão convalidar esse princípio da importância dessa atitude amorosa. Por exemplo, capítulo 10, verso número 10, Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Teshan satata yuktanam. Aqueles Teshan satata yuktanam que estão constantemente yuktanam conectados a mim. Esse é o próprio Krishna que está falando, tá? Ou seja, a própria suprema personalidade de Deus. Ele está falando ali, aqueles que estão satata yuktanam, constantemente se conectando a mim, bhajatam priti purvakam, adorando-me, priti purvakam, através de um amor extático, né? Essa atitude amorosa, atitude de serviço amoroso. Dadami buddhi yogantam. Dadami, eu lhes dou buddhi yoga, a inteligência. Essa inteligência que Krishna se refere não é a mesma inteligência racional, prática, que constrói rodovias, automóveis, aeronaves, prédios, metrôs, tudo que existe de material nesse mundo. Não, não é essa inteligência. É outro tipo de inteligência, é aquela inteligência que fortalece a nossa conexão em yoga, em religião, com a verdade absoluta, com a suprema personalidade de Deus. É uma potencialidade extra, tá? Que vivifica a nossa lembrança da nossa posição constitucional como almas espirituais eternas, partes integrantes de Deus, servos amorosos de Deus. É a inteligência que nos afasta da equivocada concepção corpórea de existência, que faz com que a gente fique identificado com todas as designações inerentes ao corpo que a gente está vivendo, a circunstância específica na qual a gente se encontra nessa vida agora. É uma inteligência que é uma potencialidade que permite exatamente o quê? Yuktanam, o fortalecimento da nossa conexão com a suprema personalidade de Deus. Tá? Então, esse verso é muito importante, inclusive é um dos principais versos do Bhagavad Gita, né? Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Dadami buddhi yogantam dhyanamando payantite. Ou seja, então Krishna está falando aí, você que está buscando essa conexão comigo constantemente, agindo de uma forma amorosa, serviço amoroso, eu vou te dar inteligência através da qual você vai chegar até mim. Então, Krishna é atraído por essa atitude amorosa. Entendeu? Mas que serviço, como é que se dá esse serviço amoroso? Esse serviço amoroso, ele se dá primeiramente, o primeiro passo é exatamente fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. Ouvindo sobre os tópicos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Esse Shravana,
No sânscrito, esse termo Shravana significa ouvir. Ouvir, estamos ouvindo quem? Estamos ouvindo Vidura e Maitreya. No caso, o próprio Shukadeva Goswami, que foi quem narrou o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaja, há mais de 5.000 anos atrás, numa assembleia de grandes pessoas santas. Imagine quanto néctar que não está por trás disso. Né? Então é só néctar. Então ouvir sobre Deus já é um serviço devocional. É um primeiro passo. E aí depois várias outras coisas vão se descortinando, né? Vão se desdobrando, através do primeiro passo que é estar ouvindo. Quando a gente fica ali sempre conectado, se colocando à disposição de ouvir esse conhecimento, isso vai gradualmente preenchendo as nossas lacunas existenciais e a gente vai percebendo quão nectário é esse tipo de debate filosófico que trata sobre os tópicos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus e de seus devotos. Também tem outro verso que vai falar o seguinte. Ele fala: Satatam kirtayon tolam yatantas chadri davrataha namashantas chaman bhaktya nitya yukta upasyate. Tradução: sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, estas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Olha que coisa mais linda. Né? Eu vou ler um trechinho aqui do significado de Srila Prabhupada. Esse é o Conhecimento Mais Confidencial, capítulo 9 do Bhagavad Gita, e é o verso 14. Então, Prabhupada, no seu significado, ele fala assim, eu acho interessante, né, que Prabhupada é sempre muito didático e assertivo. Não se pode fabricar um Mahatma carimbando um homem comum. Mahatma é uma grande, Maha-atma. Atma, alma, Maha, grande, uma grande alma. Uma pessoa que já está nessa busca, né, nesse estudo, nesse aprofundamento, nessa prática de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento já há bastante tempo. Então ele está ali nesse viés devocional. Então não dá para carimbar uma pessoa, isso não é um crachá que você bota numa pessoa. Então Prabhupada fala, aqui se descrevem seus sintomas. O Mahatma vive ocupado em cantar as glórias do Supremo Senhor Krishna, a personalidade de Deus. Aqui no sentido cantar, é porque na linguagem poética dos Vedas, toda frase é como se diz, toda frase é um cantar, todo passo é uma dança. Todo passo é uma dança, toda frase é um cantar. É uma linguagem poética. No caso, esse cantar aqui significa exatamente o quê? Essa propagação desse conhecimento, a pessoa se colocar assim nessa condição, né, de estar falando sobre esse conhecimento, estudando esse conhecimento, entendeu? Então ele fala, ele não tem outra tarefa, está sempre ocupado na glorificação do Senhor. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele fala que, salvo engano, foi Bhaktivinoda Thakura, tá? Ele fala que a maior loucura é a pessoa, por uma fração de segundos, esquecer-se da suprema personalidade de Deus. Porque imagine, Deus ele é a fonte de tudo, a criação de tudo. Ele nos criou, ele criou os mundos, ele criou todos os universos, ele criou... tudo é emanação dele. Nada acontece sem a sanção dele. Tudo está dentro do seu domínio. Tudo é sua criação. Então, o esquecimento de Deus, ainda que por uma fração de segundos, é considerado como a maior loucura.
E a gente vive tão esquecido de Deus, né, gente? No nosso dia a dia, aí, envolvido em tantas questões mundanas. Algumas questões importantes, claro, que são Dharma, né? O Dharma sempre tem que ser cumprido. Aquelas atividades que nós temos responsabilidade, devemos ter comprometimento. Família, enfim, a nossa ocupação, nosso dever mundano. Então, claro, tudo isso é muito importante, mas a gente não pode perder o foco, porque na verdade a gente deve colocar sempre Deus no centro das nossas atividades, porque dessa forma a gente espiritualiza as nossas atividades. Quando a gente relaciona tudo na nossa vida com Deus, a gente está espiritualizando tudo. E fazendo com que tudo seja serviço devocional amoroso a Deus. Por exemplo, criação dos filhos. Quando você procura criar os seus filhos, dando a eles, além das facilidades para a obtenção do conhecimento acadêmico mundano, você também oferece o conhecimento espiritual, para que ele possa, obviamente, claro, óbvio, de acordo com a capacidade de compreensão da pessoa na sua faixa etária, a linguagem lúdica, as histórias, que são histórias próprias, acessíveis para as crianças, mas que tem ali os componentes que já vão despertando a compreensão acerca de Deus. Então, tudo com bastante cuidado. Então, quando você age dessa maneira, você está agindo em serviço devocional. Porque você está agindo de uma maneira em que está se glorificando Deus. E isso é o estabelecimento de uma relação interpessoal amorosa, espiritual, porque ela tem Deus no centro. Então, assim, a gente pode fazer com todas as nossas atividades. Sempre buscar colocar Deus no centro, espiritualizando essas ações. Tá? Então, tem um outro verso também, que também é o verso anterior, na verdade, a esse que eu li. Eu li aqui o Satatan Kirtayantoman, o verso 14 do capítulo 9, e o verso 13, também é um verso bastante conhecido, que fala Mahatmanastumam Parta Daivim Prakritim Ashritaha Bhajanti Ananya Manaso Gyatva Bhutadim Avyayam. Então Krishna fala, ó filho de Prita, aqueles que não se iludem, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam completamente em serviço devocional, porque sabem que eu sou a original e inexaurível suprema personalidade de Deus. Aqueles que não se iludem. O que é aqueles que não se iludem? Aqueles que não estão presos à equivocada concepção corpórea de existência. Eles estão entendendo a posição constitucional deles como servos eternos amorosos da suprema personalidade de Deus, partes integrantes de Krishna. Eles estão espiritualizando as suas vidas e os seus relacionamentos, colocando sempre Krishna no centro dos seus relacionamentos. Então, dessa forma, eles estão completamente absortos em serviço devocional amoroso a Deus, entendendo que essa é a meta da vida, o estabelecimento dessa relação com a suprema personalidade de Deus. Então, ou seja, devemos seguir os passos dessas grandes almas para que a gente possa também, passo a passo, ir trilhando esse caminho que vai certamente promover uma bem-aventurança nas nossas vidas. Tá? Vamos lá, vamos para o verso agora, primeiro verso do capítulo 8, esse capítulo é intitulado Brahma manifesta-se do Garbhodakashai Vishnu. Brahma, que é o primeiro ser criado no universo material. Em todos os universos, existem bilhões de universos. Então, quando eles são manifestos, em cada universo vai ter um Senhor Brahma.
E ele é o primeiro ser criado. E o primeiro verso aqui fala o seguinte: Maitreya Uvacha, ou seja, Maitreya Muni está falando. Sat Sevanyo Bhatta Puruvansho Yalokapalo Bhagavat Pradanaha Babu Vite Hadita Kirtimalam Pade Pade Nutanayasi Abhikshnam. Maitreya Uvacha. Shri Maitreya Muni disse: Sat Sevanayaha, digna de servir aos devotos puros, Bata, Puruvanshaha. Não, certamente, Puruvanshaha, os descendentes do rei Puru, Yat, porque Lokapalaha, os reis são Bhagavat Pradanaha, principalmente devotados à personalidade de Deus. Babu Vita, também nasceste, Ira, nesta Adita, o Senhor que é inconquistável. Kirtimalam, cadeia de atividades transcendentais. Pade, pade, passo a passo. Nutanayasi, renovando-se mais e mais. Abhikshnam, sempre. Vamos lá, tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O grande sábio Maitreya Muni disse a Vidura: a dinastia real do rei puro é digna de servir aos devotos puros, porque todos os descendentes desta família são devotados à personalidade de Deus. Tu também nasceste nesta família, e é maravilhoso que, por causa de teu esforço, os passatempos transcendentais do Senhor estejam se renovando mais e mais a cada momento. Olha que interessante, né? Aí está se falando exatamente sobre a continuidade. Uma família que já tem por tradição a espiritualidade, o cultivo do conhecimento transcendental, o cultivo do autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. E, consequentemente, os membros dessa família também vão se tornando pessoas capazes de manter essa tradição de botar Deus no centro das atividades da vida. Então vamos ao significado de Srila Prabhupada aqui, o comentário de Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O grande sábio Maitreya agradeceu a Vidura e louvou-o, referindo-se às glórias de sua família. A dinastia Puro era cheia de devotos da personalidade de Deus, sendo, portanto, gloriosa, porque não eram apegados ao Brahman impessoal ou ao Paramatma localizado, mas eram, isto sim, apegados diretamente a Bhagavan, a personalidade de Deus. Eles eram dignos de prestar serviço ao Senhor e seus devotos puros. Como Vidura era um dos descendentes desta família, naturalmente ele se ocupou de difundir as sempre viçosas glórias do Senhor. Maitreya sentia-se feliz de estar na gloriosa companhia de Vidura. Ele considerava a companhia de Vidura muito desejável, porque tal companhia pode acelerar as propensões adormecidas para o serviço devocional. Nossa, Srila Prabhupada Ki Jai. Aqui Prabhupada está trazendo um componente fundamental para aqueles que querem efetivamente desenvolver-se na caminhada espiritual, no cultivo do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento, que é zelar por uma boa associação. A gente deve buscar associação com pessoas que também estão nessa frequência vibratória, neste cultivo, também estão desejosas de se desenvolver, de melhorar-se como pessoas e de estabelecerem conexão com a suprema personalidade de Deus através de atitude amorosa, serviço devocional amoroso. E o que é legal daqui é que a gente está aqui vendo Vidura na condição de um discípulo de Maitreya. Porém, Maitreya Muni, embora na condição de guru, de mestre espiritual de Vidura, ele também está muito satisfeito no estabelecimento dessa conexão, dessa conversa transcendental que eles estão ali cultivando.
Então ele glorifica o seu discípulo, fazendo referência da família do seu discípulo, dessa propensão dele também de estar nesse cultivo. Isso é muito, assim, bem-aventurado. É muito afortunado esse tipo de associação, a associação entre pessoas que estão nessa frequência vibratória, porque isso cada vez alimenta mais o eu. A alma espiritual, ela se alimenta desse conhecimento transcendental acerca de Deus, gente, que tem como componente esse amor, ele está emoldurado por uma atitude amorosa. Então, esses relacionamentos, eles são altamente saudáveis. Eles são, assim, dignos e muito afortunados de serem cultivados. E, claro, a boa fortuna de se nascer numa família onde já tem como um pilar esse tipo de cultivo é uma grande bênção. Obviamente está atrelado a guna e karma de uma alma, né, que ela, como Krishna fala no Bhagavad Gita, aquela pessoa que iniciou a sua caminhada, o seu cultivo, na busca pelo serviço devocional, mas não conseguiu assim estabelecer firme conexão com esse serviço devocional, ele vai garantir o nascimento numa família que vai possibilitar que ele continue exatamente ali de onde ele parou na vida anterior. Então esse fator, né, o nascimento numa família, obviamente isso não é uma regra geral, tá? Mas claro, se você nasce numa família que já traz como tradição o cultivo de espiritualidade, isso é muito bom, é muito facilitador. Mas claro, ainda que não se tenha esse cultivo numa família, nada impede, através da misericórdia do Guru de Krishna, de que alguém inicie a sua trajetória nesse cultivo a qualquer momento. Tá? Por isso o Srimad Bhagavatam foi compilado por Srila Vyasadeva, por isso ele emanou dos lábios de Shukadeva Goswami, e ele foi ouvido por uma assembleia de sadhus, e esse conhecimento ele chegou até nós. E nós estamos tendo a possibilidade, através da misericórdia do Guru de Krishna, de acessar todo esse conhecimento e estarmos aí iniciando a nossa conexão nesse viés espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Que oferece para a gente o que há de mais puro e mais sublime em termos de religião. A perfeição da religião, que é exatamente serviço devocional amoroso a Deus. Aprender a como é que eu devo me comportar perante Deus, como é que eu me dirijo a Ele. O que que Deus gosta? O que que Ele espera de mim? E como é que eu posso me desenvolver nessa caminhada, me qualificar para poder servir amorosamente a Deus de uma forma correta, apropriada. Então isso é maravilhoso. Esse conhecimento todo ele vai descortinando, não somente abrindo os nossos olhos, com a luz desse conhecimento, a gente vai abrindo os nossos olhos e vendo a realidade. Entendendo as coisas como elas são. Entendendo que essa vida aqui é transitória. Que a minha jornada não acaba aqui. E que essa vida é apenas um frame da minha jornada que já vem de vidas e vidas e vidas. Entendeu? E que a cada vida eu tenho mais uma oportunidade, assim como a cada dia eu tenho mais uma oportunidade. Todo dia é uma oportunidade nova que surge para que eu possa me fortalecer dentro de princípios e valores edificantes e que me conectam com Deus. Ah, eu falei hoje, não tem problema, amanhã o sol vai nascer novamente. Faça uma reflexão e recomece. Tente de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, todos os nossos anartas, que são os nossos desejos de gratificação dos sentidos, eles vão sendo gradualmente dissolvidos quando a gente coloca o nosso ouvido para ouvir os tópicos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, quando a gente começa a seguir os exemplos de grandes almas, quando a gente começa a realmente se enveredar nesse caminho transcendental, prático.
Raja Vidya Raja Guhyam Pavitran Idam Uttamam Pratyaksha Vagamandarmyam Shusukam Kartum Avyayam. Bhagavad Gita. Raja Vidya, esse conhecimento, é o rei do conhecimento. Raja Guhyam. Krishna fala, esse conhecimento sobre o serviço devocional, ele é o rei do conhecimento, o rei da educação. Pavitran, ele é supremamente puro. Idam Uttamam é o mais elevado conhecimento. Pratyaksha, ele é obtido através da percepção direta. Pratyaksha Vagamandarmyam, e ele é a perfeição da religião. Susukam Kartum Avyayam, ele é eterno e é muito agradável de ser praticado. É um conhecimento que, quando ele é cultivado, passo a passo, com constância, ele vai promovendo uma revolução interna positiva. A gente vai cada vez mais, o despertar vai se ampliando, a nossa percepção, as nossas potencialidades vão se expandindo e a sensação de bem-aventurança vai se estabelecendo no nosso coração. Não se trata de felicidade, se trata de bem-aventurança. Felicidade é fruto da percepção sensorial. Acontece uma coisa na vida, eu estou feliz. Aí de repente acontece outra, eu estou infeliz. Percepção sensorial. Felicidade e infelicidade é dualidade. Esse conhecimento ele revela bem-aventurança. Bem-aventurança é uma sensação interna que alimenta o eu, a alma espiritual. O espírito é totalmente diferente. E ao mesmo tempo que ele traz uma felicidade, digamos assim, ele traz uma convicção do caminho que nós adotamos. Ele vai fortalecendo as nossas convicções. Então, por isso estamos aí todo dia nos conectando e permitindo que vocês também estejam conectados com essa escritura aqui sagrada chamada Srimad Bhagavatam, que permite exatamente o nosso desenvolvimento nesse cultivo, nessa busca. Shila Prabhupada aqui, Jai. Vou ficar por aqui. Se tiver alguém aí trazendo algum comentário, certamente vai agregar aqui alguma coisa nessa nossa leitura de hoje, tá? Opa, veio aqui já o Marcelo Magalhães trazendo um ponto bem interessante. Que culpa posso ter eu do que eu já fiz em outros corpos, em outras épocas que eu nem lembro? Então, esse elemento culpa, ele deve ser eliminado pelo elemento aprendizado. A gente deve aproveitar as nossas mancadas, os nossos tropeços. Aqui no caso, me refiro àqueles que a gente tem conhecimento, que a gente tem lembrança. Mas você se refere aí àqueles que a gente nem se lembra. Ok, vou chegar lá. Mas primeiramente, em relação às nossas mancadas, a gente, claro, no primeiro momento sofre aquele pesar, né? Aquele sentimento de culpa. Isso também tem uma função pedagógica. É importante também, tá? Mas a gente deve fazer o quê? Usar a nossa inteligência, o Buddha Yoga, essa inteligência superior, que não é a inteligência que constrói prédios, metrôs, automóveis, aeronaves, nada disso. Mas essa inteligência que permite a gente enxergar a meta da vida, o caminho, né? E fazer bom uso daquilo que nós erramos. Aprender com erro. Aprender com erro. E buscar não errar mais. Tá? Então, com relação
a fatos pretéritos até de outras vidas, né? A gente deve entender que essa nossa vida aqui, ela é o resultado final da nossa vida anterior, digamos assim. Porque nós estamos pré-moldando aqui agora a nossa próxima existência. E nós iremos sofrer, tá, as reações de tudo que a gente faz. Essa é a lei do karma, né? E nós temos algumas impressões que são transportadas junto ao corpo sutil, mente, inteligência e ego falso. No momento que a gente abandona o corpo, a chamada morte física, nós espíritos somos eternos. Então nós seremos transportados para uma próxima existência, um próximo corpo, através desse corpo sutil. E esse corpo sutil, ele traz impresso nele o que se chamam de samskaras e vasanas. Samskaras são impressões na mente que estão ligadas às nossas habilidades, nossas capacidades. Então nós vamos ter certas propensões. Nós já vamos apresentar algumas propensões na próxima vida que são resultado do que nós cultivamos aqui nessa vida agora. E os vasanas são assim, humor, um tipo de humor que a gente tem, entendeu? Estado de espírito. Então tudo isso, ele é cristalizado e nos acompanha. Ou seja, nós estaremos colhendo o resultado sempre dos nossos atos, tá? Então, o fato é que a gente não deve se preocupar com o que fizemos anteriormente, mas sim com o que faremos a partir de agora, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma situação, uma debilidade física, ou se ela tem uma situação complexa em termos de capacidade de manter a sua vida, manter o seu corpo, né, prover a sua subsistência, ela deve entender que isso faz parte do seu histórico. Mas ela tem que fazer o quê? Lidar com isso da forma mais positiva possível. Aceitar. Se resignar. E continuar a sua caminhada. Eu estava vendo ontem, eu recebi uma gravura, se eu me engano, um post do Instagram. Então era uma gravurinha que tinha assim um cara sentado num banco, tipo um banco de praça, descalço. E ele assim, triste, porque não tinha um sapato para calçar. Aí na figurinha seguinte, passa uma pessoa deficiente sem pernas. Aí ele olha aquilo e percebe que a situação dele é muito menos complexa. E essa pessoa que está sem pernas está ali vivendo a sua vida, lidando com aquela adversidade de uma forma proativa. Então a gente tem que aprender a relativizar as coisas. Compreender que tudo que nós temos é fruto das nossas próprias ações pretéritas. Então temos que nos livrar de culpas e olhar sempre para frente, buscando passo a passo o nosso autoaperfeiçoamento. Então essa é a instrução de Srila Prabhupada, olhar para frente. Prabhupada falava que um ladrão, ele é um ladrão até o dia que ele decide parar de roubar. A partir dali, ele não é mais ladrão. O que não significa que ele vai parar de sofrer ainda reveses, reações dos atos pretéritos dele. Mas ele não pode mais ser chamado de ladrão. Por quê? Porque ele já não tem mais essa
característica. Ele já se livrou daquilo. Aí ele vai ter que saber lidar. Ele vai a um determinado local, olha lá, aquele cara é ladrão. Não, eu não sou mais ladrão, eu já fui. Olhar para frente, caminhar para frente e vai-se embora. Essa é a ideia. Então, aqui no nosso Insta, fala Demas, Hare Krishna, bom dia para você também, meu irmão. Só o Ademas aqui que mandou um salve. O Richão03, eu entrei. Ué, falou que tá sem som? Está sem som? Então, talvez por isso aqui no Insta não tem... Bom, tá lá no Face, tá? Que esquisito. Aqui o Richão03 falou que tá sem som. O pessoal do Instagram. Talvez então não tenha ido para lá. Gente, vou ficando por aqui então. Hare Krishna. Boa sexta-feira para vocês. Aqui o Ginter Rames. Feliz dia do Yogi, Purnima e solstício. Abhyasya Yoga Yuktena Chetasa Nanya Gamina. Paramam Purusham Divyam Jati Partanu Chintayan. Yogis pratiquem o yoga, mas lembrem-se de Krishna e cantem o Mahamantra. Uau, Ginter Rames, desculpa, não sei se eu estou falando certo. Muito obrigado aí por sua participação. Muito bonita essa referência que você fez. Marcelo Magalhães aqui, todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Valeu, Marcelo, tudo de bom. Bom final de semana para todos. Lembrando que sábado e domingo temos o Yoga para Todos na ISCOM Rio Bhakti Center, ali na estrada da Barra da Tijuca 2010. E domingo, Festival Transcendental às 4h30 da tarde, tá bom? A gente se vê lá. Hare Krishna, Hare Rama, Shila Prabhupada aqui, Jai. Meu querido Richal03, tá com som? Então de repente era no teu dispositivo, hein? Tá legal? Mas obrigado aí por você ter participado. Bom final de semana para todos. Hare Krishna, Shila Prabhupada, Ki Jai.